Bem-vindos ao Descontridamente. Olá. Hoje começámos muito serenos. Gostei disto. Estamos tranquilos. Eu já estávamos a rir. Mas não estávamos, mas agora passou uma ideia totalmente dispara daquilo que estava a acontecer, não é? Queres partilhar, Olá, Inês? bem-vindos ao Descontridamente. Olá, Inês. Está tudo bem, tudo Olá, tranquilo. Isabela. Olá, Diana. Olá, Ana Luísa. Olá. Olá, Mónica. Olá, Di. Queres falar da sua? Não, eu acho que tens que lhe dar tempo. Eu acho que tens que lhe dar tempo que ela Então, não vai. mas olha, vamos Vai conseguir. avançando. Vamos. Vamos. Deixa respirar. Bem-vindos ao Descontraídamente, um podcast com 5 hipnoterapeutas. Falamos de hipnoterapia e não só, sobre temas da vida, e hoje o tema é muito interessante. Olha, eu estava quando a professora fazia isto na escola. Tu estavas a rir com a tua colega e ela olhava para ti e fazia. E a menina quer partilhar? Quer Sim. partilhar com a turma? É Quer humilhação, partilhar com a no fundo. turma? Portanto, o tema de hoje é a escola. Isso foi. Mas Não é a escola hoje em necessariamente dia, a humilhação, é como é que foi a tua mas escola? acabará por ir. Acabará por Achas? chegar lá. Exato. Eu acho que tu vês a vida com os teus óculos, não é? E os meus na escola não foi assim. Não eram uns óculos muito bons. Pá. Não adorei a minha escola. Vocês gostaram de estudar da escola? Não, a parte de estudar, não. Quer dizer, pronto, Não, era menos, estudar, menos, não. menos importante. Nunca Gostava gostei de do estudar, recreio. é Como é que foi a engraçado. escola, Ana Luísa? Olha, foi interessante. Não é o termo que tu usas. Olha, foi interessante. Não foi. Não foi Não difícil, sei. foi desafiante. Exato. Não necessariamente. Eu, se calhar, olhando assim de uma forma geral para a escola, foi tranquila, foi como tinha que ser. Era o que deu para Pensei ser, que é ia mais dizer que foi isso, uma não é? infância E feliz. é verdade, exato, foi uma infância muito feliz. Aqueles primeiros 4 anos da escola primária foi super tranquilo. Eu era assim uma criança muito fofa, muito querida e muito sossegada. E eu acho que isso facilitou no processo. Até ao quarto ano facilita. Sim, Agora que eu vou facilitou o dizer aquilo que eu processo. realmente fazia na escola, o meu pai vai capaz de saber, mas não faz mal, também já sou crescida, já posso dizer. Achas que ele te vai pôr de Agora já castigo, podes. Inês? Não. Achas que é com retroativos o castigo? Não, senão ia ser muitos anos. Agora já não chega. Mas depois é curioso porque agora muito recente é muito recente a minha visão sobre a minha escola e a forma como eu passei pela escola, porque enquanto eu lá estive eu tinha uma ideia de, pronto, aquilo faz parte, e agora recente, com o processo de desenvolvimento pessoal, com a terapia toda, com esta questão toda, eu percebi, alto lá. Tan, 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 tan. Então parece que houve bullying, parece que houve aqui uma Ai, aquilo série era de coisas. bullying. Parece. Parece que houve aqui uma série de coisas que não era suposto ter acontecido daquela forma. E que, se calhar, hoje eu percebo que moldou bastante a pessoa que eu fui até agora. A sua que foste até agora. A pessoa que pessoa. que eu fui até agora. E porquê é que eu digo que fui? Porque tomei esta consciência Já não sou. e porque Mudaste. Mudei, vê só. Quem é? Eu sou tu e não há muito tempo. Não é? Outra dizia. A referência do anúncio Do anúncio, porque doméstico. nós mudamos sem nos apercebermos que tu, se visses a tua Ana Luísa agora de 20 anos, não eras tu. Pois não. A minha Ana Luísa de... Quer dizer, também não foi assim há tanto tempo. Eu disse 20 anos Sei lá, na para, semana passada. Sim. para não Há um seres ano, vá. adolescente, Ela fez entendes? agora Porque 21. a adolescência tem uma Tá. série de Mas lá coisas. está, há pessoas que... Bem. Olha, ainda há pouco tempo falei sobre isto lá em casa, porque a propósito da ideia da adolescência, porque a adolescência tem que ser aquele drama, aquele peso, aquele horror, aquele não sei quê. Não. Na verdade, Não, eu não não senti isso. Eu senti que era era normal e estava a crescer. Eu não senti que tivesse sido rebelde. Olha, eu era mesmo muito fofinha e muito Tu ainda sossegada. és, mas tens dúvidas que sejas muito fofinha, muito sossegada ainda Não, hoje? mas pronto. É mantém um padrão, não é? Mantém um padrão. Mas eu acho que isto faz parte dela, ser calma e... Sim, sempre Pelo menos fui aparentemente calmita. calma, sabes? Porque há Sim. pessoas que são assim, falsas calmas, é o nome disto. A pessoa aparentemente está tranquila e serena. Acho que nunca e fui lá uma falsa dentro calma. passam-se Simplesmente não era calma e acabou. coisas. Nem chegava a Não, tentar. eu sou transparente. Aquilo, what you see is what you get, literalmente. Tanto que até gostava às vezes não ser tanto, porque as minhas caras e as minhas expressões, eu não me apercebo que estou a fazer absolutamente nada. Às vezes estou só mesmo a pensar para mim e a tirar ilações daquilo que a pessoa me está a dizer e as pessoas olham para mim, estás a fazer caretas, porque eu... Estou a fazer caretas, estás a ver? Fiz uma careta, mas Estás a não, acompanhar o pensamento. é, Exato. mas a minha expressão é Social. transparente, portanto Tens não há uma como comunicação não verbal eu muito nem ativa. sou falsa calma, nem é o que estás a ver. Portanto, Não, hoje estou 92, calma, amanhã não 93. estou, pronto. Eu era uma miúda, não era das mais calminhas, falava um bocado, sim. Em criança era calada e calma. Não era. E o que é que eu fazia nos intervalos? Sempre que havia animais, nós descobríamos animais pequeninos, cães
bebés que nasciam algures. Mas quando é que a tua escola havia cães bebés que nasciam Haviam da algures? parte de fora e a gente fazia buracos na rede. Não, mas qualquer E nos criança faria intervalos íamos lá dar a comida aos cães e tal. E chegámos a levar os cães para a sala de aula. 2 amigas minhas foram apanhadas, mas eu não fui. Ainda veio o cão para casa e dormiu lá nessa noite e meu pai nunca deu conta. isto. Ok. E depois consegui arranjar dono para aquele cão, mas era... Que é espírito em disguise, não é? Sim. Mas eu adorava, isso era a parte mais... Portanto, eu adorava ir para a escola, porque adorava ir brincar. Ok. E adorava esta moqueira de andar a subir redes e passar nos buracos das redes para ir ver os cães. E no sítio onde havia buraco na rede, ou teríamos que passar por cima, ou então nesse buraco, e depois tapar o O buraco. esquema todo aqui já? O esquema todo. Havia uma janela da sala dos professores que viam nós assaltarmos. Era quase sempre apanhada, mas acho que os professores acabavam por não dizer nada Que eles ao meu próprios, pai, se porque calhar, já eu tinham ia e feito neles vinha, os não é? Eu não brinquitos faltava para às fugir. aulas, eu só ia tratar dos cães. E voltavas. E voltava. Tu ias às tuas responsabilidades. E às não minhas foste a tua responsabilidades. Muito Portanto, responsável. sempre essas questões, metiam sempre animais, normalmente. Mas também vim a descobrir que também, talvez tenha passado por algumas situações menos agradáveis. Não me lembro, em turma mesmo, eu era aquela miúda que não precisava, eu tinha um ar muito agressivo, já não tenho, mas não precisava de habitualmente, não batia, testava bater. Não precisava, a minha postura... oferecer mesmo Sim, havia às vezes... fruta a alguém. Normalmente havia as raparigas Chamada contra os viagem. rapazes, nunca chegava a acontecer nada, porque bastava aquela minha postura, parecia que ia bater, mas eu sempre odiei violência, eles é que não sabiam, mas eu tinha ali uma forma muito peculiar, se calhar, de agir, e eles achavam que eu provavelmente ia bater, mas eu não batia a ninguém. Já eu fazia ao contrário, era tipo aqueles cães grandes, eu não aviso, estou só a ver e depois tumba. Pois, mas eu não, então era engraçado, Ninguém mas diz, não é? nunca tive assim nenhuma Sim. situação assim era na tramada. escola que eu me sentisse mal enquanto meio escolar, entre colegas, não é? Depois houve Que outras... ótimo. Não, ainda não terminei. Mas temos aqui outras situações que aconteceram na escola, nomeadamente a pessoa foi fumar. A Isso. gente pode dizer estas coisas aqui, não é? Podemos nos confessar. A pessoa Já foi foi, fumar. já não é Já com foi, retroativo, já não é com podes. retroativo. Não, mas o meu pai soube. Pois. Porquê? Porque a miúda foi uma chiba. A miúda que fumou foi uma Como chiba. diziam Não é? alguns, Ela, snitches get stitches. portanto, nós fomos para casa de uma amiga nossa que se chamava Rita, ainda me lembro. Com outra Estás a rapariga. denunciar Não, mas isso já agora. foi, já. Quantas Ritas? Vai para aqui. Fomos para, andávamos na 4ª classe. Rita é um nome fictício. Fomos a casa de Eunice e vimos lá cigarros e vai de fumar. Nós nem sabíamos fumar, nós soprávamos e depois soprávamos, o cigarro e soprávamos. Que no Pô, fundo e é não o que se- as crianças veem e as não pessoas a saía- fumar, mas não fazem, saía elas só sopram. fumo, né? Como saiu dos nossos pais. E era... Está estragado este cigarro, E amiga. Isto acendemos está para aí fora uns de 3 ou valer. 4, isto não estava a Grande funcionar. desperdício. De repente há uma que faz assim, bem, foi tosse, pensámos que a miúda ia morrer ali. Não, e a tonteira da Essa nicotina. miúda imagina. passou mal, foi dizer aos pais que tinha fumado. No dia seguinte, Ela ficou cheia de estavam medo, a dizer coitada. na escola que a Inês e a Eunice tinham fumado. E eu neguei. Eu neguei tanto em casa que já eu próprio Tu não própria acreditava. acreditavas Eu própria já acreditava que eu não quem é tinha Eunice? fumado. Mãe, Jamais. eu não conheço a Eunice. Eu menti de todas as formas possíveis e imaginárias que Elas eu sabia. fumaram, eu é que não. Não. Nem sequer pus isso em causa. Eu? Ninguém Mas eu tinha nem estava fumado. lá. Exato. Ninguém. Eu nem Ninguém tinha conheço essa fumado, menina, foi- mãe. Exato. Foi uma por realidade aí. completamente paralela à Sim. nossa. Não estou a perceber onde é que isso aconteceu. E depois na depois? escola, e depois, claro, em casa, não, fumo, mãe, coitado, meu pai a tentar acreditar em mim, não sei bem agarrar só o quê. Meu pai calhar é à uma fé, madrasta. pai. À fé, foi só à Vai fé, ser não é? teu Porque eu pai, pensava, não é? eu já perguntei tantas vezes, certeza que ela não me mentiu tantas vezes. Perguntei 50, ela disse 51 que não fumou, pronto. A verdade é que no dia seguinte a mulher do meu pai foi à escola e aquela menina, a Rita, disse que eu tinha fumado. Tu acreditas? Tanto trabalhinho lá em casa. Oh, Rita, a sério. Eu estava sentada à porta, ainda me lembro, à porta da sala de aula, não é? Com os meninos todos a ver e eu veio um chapadão que eu caí da cadeira. Não foi um momento bonito, não é? Não foi. Eu diria até do meu ponto de vista terapêutico que isso é um trauma. Mas se calhar não é. Não, se calhar já não é porque eu já fui trabalhar isso, não é? Mas isso é o motivo para um trauma, é o que eu estou a dizer. Sim. Mas foi claramente um momento complicado, não é? Na minha 3ª ou 4ª classe, eu por acaso Não, acho que foi na parece-me 4ª. ótimo ser agredido em frente à minha turma inteira. Não, mas eu não é? Pela minha acabei. figura de autoridade. E depois, meu pai, como um castigo, rapou-me o cabelo. Ora, eu tinha o cabelo comprido e fiquei com o cabelo rapado, tipo máquina 1. Portanto, era a menina que tinha mentido aos pais,
tinha levado a chapada, tinha caído, cabelo rapado, e também era a única na escola inteira que tinha que usar um bibe, porque a minha madrasta dizia que eu sujava muita roupa, então era a única. Não me lembro de ter sido uma única vez gozada. Não me lembro vou sequer. recapitular como a Inês começou, que a minha escola foi ótima. Adorava ir para a escola, vocês ouviram? Isto normalmente é o que acontece com os nossos pacientes. Repara, mas isto foi, a escola foi primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Isto foi no quarto ano, não foi Claro, há mal. muitas partes da Há Inês, muitas não é? partes da Foi Inês. até 12 São 12 anos, Pois, não é? né? Quer dizer, Havia fora só mais a primária. ainda. Bem Só a mais que primária. Pronto, mas foi assim um marco. Olha, eu por acaso gostava imenso de ir na para a minha escola. primária. Na zona que eu vivia não havia muitas crianças. Então a escola era significado de convívio, não é? Exato. Pelo menos com os pares. E era uma cena boa. Não tinha grandes dificuldades, na verdade que seja dita. Acho que era um bocadinho despertita. Achas que isso implicava também o facto de teres uma mãe professora que te obrigava a estudar? Ou tinha métodos de... Não. Não? O facto da minha mãe ser professora não era uma coisa muito positiva. É isso que eu estou a dizer. Mas é isso que eu estou a dizer. Estás a dizer, Não para tu havia levares métodos, aquilo, era muitos para não teres tremores muitos e problemas. muito receio. Muita exigência, não é? Sim, Crítica, não, talvez. muita exigência. Crítica, sim. Muita exigência também não. Tranquilo. Acho que aí era tranquilo. A exigência, se calhar, era eu que punha a mim própria. Mas eu era até cumpria, vá. Era um bocadinho acima da média. Ria muito, falava muito. Acima No da final- média também. também. No final do Compensar o ano, acima da média tem que compensar uma coisa com a outra. Sim, Está exato. equilibrado. era muito aborrecida, às vezes. Era muito repetitiva a escola. Ah, a escola, E não eu, tu. Eu não, Estava a ver, eu tu tinha eras muito assunto para aborrecida. falar. E eu no final do ano eu ouvia sempre o mesmo comentário, que era: podia ser muito melhor aluna Se não falasse tanto. não falasse. Mas eu acho que isso vinha nos livros que os professores estudavam. Era essa frase. Feita, eu acho que estava nos livros que os professores estudavam. Eles decoravam e depois replicavam várias vezes em As várias minhas crianças. filhas também diziam a mesma coisa. Porque é palavra por palavra. Igualzinho. Coitados. Mais tarde sofri de bullying, depois que era um bocadinho rechonchuda e as crianças não achavam piada, eu também não achava piada. Gostava de ser até mais pó magrita, mas não conseguia. Não era possível, não havia disponível quando foste lá buscar. Era o que havia, Era o não que é? havia. É o que há. Também cresci muito depressa, não parece, mas cresci muito depressa. E aos 10 anos já tinha 1,60 m, portanto fui sempre a mais alta da turma, até ao 4º ano. Quando tu dizes a escola, até ao 4º Exato, a ano. escola já quarto ano. A partir daí para a frente, correu mais ou menos. Fiz as escolhas que gostaria de ter feito, trabalhei sempre na área de línguas, que era uma coisa que eu apreciava, mas sempre nesta vertente da conversa na escola. Era uma cena. A escola era para o convívio. Sim, também olhava Eu para a acho que era escola a muito única para isso. parte que eu gostava na escola, era o recreio. Ainda hoje vocês lembram-se que quando fazíamos o curso eu adorava o recreio, estava sempre a dizer, Sim, eu gosto é do sim, recreio. Porque eu gosto do convívio, de estar com as pessoas e de conexões e de passar tempo com elas e descobrir coisas sobre elas, acho isso interessante. A escola, pá, maravilhoso, a minha escola foi maravilhosa. Tiveste uma infância Então, feliz e uma escola maravilhosa. Pá, lembro-me logo no primeiro ano, a minha professora abanava-me, fazia assim. Ah, está tudo explicado. Pronto. E o pior é que não é tudo, é? Não, e nem abanava-te explica porquê? tudo. Eu não falei com a senhora até então. Era não para é? ver se tinhas moedas. Eu não sei, eu acho que não era só comigo. Parecia uma árvore das patacas, não é? Porque ela ali a abanar a árvore, aquilo parecia. Não sei, eu sei que eu não me recordo bem até neste momento tenho uma imagem e uma memória disso, quase como se não fosse uma cena real. Mas Ficaste observadora. lembro-me disso acontecer e até me lembro, por exemplo, daqueles coleguinhas que escreviam papéis sobre a professora é isto, e passavam pela turma inteira e o papel parava na tua mão e a senhora encontrava na tua mão e a Diana parece que era da praxe, ou eu era taralhoca. Um bocadinho, se Não calhar. sabia tirar o raio do papel. Desaparece com isso, amiga. Mas era Como? coisas... Faz qualquer coisa? Ela abanava-me, a senhora, pronto. E aquilo era uma escola privada. Portanto, Imaginemos. Por isso é que tinha esta técnica. eu lembro-me de falar. Era É mais porque cara. ajudava ao desenvolvimento. Sabes quando a máquina de lavar não funciona e tu vais lá e dás uma pancada para aquilo. Ai, já está bom agora. A máquina do café, beleza. Pronto. E era mais ou Minha menos o altura era a método da televisão. senhora Otília, a quem eu mando um beijinho, que já deve estar falecida a esta hora. E eu espero que ela jaz em paz no sítio onde ela se encontra. Não exerça? Porque ela abanava as pessoas todas, estás a ver? Mas eu não sei qual é que era a cena que eu era a vítima mais frequente. Mas se calhar é a percepção que eu tenho, sabes? Deixa pequenita. E depois lembro-me de comentar com a minha mãe e prontamente saí da escola privada onde eu andava, porque a minha mãe pagava aquele serviço, não era público. E fui trocada para uma escola pública, pronto, que a minha prima andava e tudo. Portanto,
Foi fascinante, mais uma vez. Nunca fui vítima de bullying treta. Parece que era chapa ganha, chapa gasta. Era todos os dias arroz. Todos os dias arroz. Mas eu era uma criança que tinha muita raiva acumulada. Mas era uma raiva que não era expressa na minha maneira de ser, porque eu era extremamente contida. Então era caladinha, muito sossegada, muito tímida, muito... E depois, quando me irritavam, quando me tiravam do sério, literalmente, eu defendia-me, porque eu sou filha única. E, portanto, não há ninguém que venha atrás de mim. Vou dizer ao meu irmão. É uma coisa que não existe. É, tu agora faço o quê? Olha, agora dá-lhes. Não é? E ninguém me ensinou a dar. Eu tinha muita raiva, na realidade, e oferecia com todo o gosto. Portanto, as pessoas gozavam com coisas como, por exemplo, o nome da minha mãe, com a profissão, que na realidade, a mim não me faz espécie nenhuma, eu, entendes? como tinha ferro no nome, à partida, na primeira, Eu segunda, sou terceira e Pinto, quarta estás a classe... entender? Não, era logo... Ai, ela é Inês Ferro, tem muita força. Portanto, à partida já estava resolvido. Inês Ferro tem muita eu era a força. Diana Pinto, que na primária ainda não havia problema porque não havia o estrangeirismo. E lembro-me de uma... Mas isso nunca foi um problema, por acaso nunca tive esta questão com o meu nome. Mas lembro-me de estar na secundária já e ter uma colega minha que era búlgara. Portanto, ela não era portuguesa. E tinha uma prima que também era búlgara, estavam as duas juntas. Estávamos a ler um texto e alguém se chamava Diogo Cão, que vocês já devem ter ouvido falar no Diogo Cão. E a rapariga, com um ar muito sinistro, diz: Diogo Cão! Mas porquê Diogo Cão? E eu dizia: claro, as pessoas também têm nomes de animais. Tipo, eu sou Diana Pinto. O que é que eu lhe fui dizer? Ai, tu sabes o que é que os brasileiros chamam? Eu sei, mas podes falar nisso na aula de português, que isso é quase bocage, mas vamos a isso. Exato. Porque não o último nome ser o nome de um órgão sexual? Acho ótimo. Pá, lido bem com isso. Mas não é cá. Mas não é cá, É no mas mesmo Brasil. que não seja cá, eu lido muito bem com isso. As minhas questões eram outras, mas eu agredia aos meninos, sim. E por norma aquele bullying parava logo. Podia começar um outro. Lembro-me de uma vez um rapazinho, e depois era sempre meninos. Eu oferecia aos meninos mesmo. Eu era aquela menina que eu corria atrás deles e corria mais que eles, se fosse preciso. Hoje em dia não corro nem 500 metros. Mas na altura eu corria atrás do mundo, querida, onde fosse. Estava em forma. E isto já foi um comportamento que eu aprendi com a agressividade, a responder à minha frustração com agressividade. E como eu não me sabia defender com palavras, porque eu era incapaz de magoar o outro com coisas e dizer-lhe coisas que eu não era capaz, então eu batia. E lembro-me de ser pequenina, por exemplo, com a minha prima e brincar com ela às vezes ter questões com... Aquelas questões que as crianças têm do não quer dar ou não quer dividir. Não queres. Era. E eu chegava ao pé dela e ela... Esta boneca não podes brincar, que é a prima do meu boneco. Este não podes brincar, que é o não sei quais... E às tantas eu, pronto, está bem, tinha uma boneca e ela ainda brincava com a minha. No fim, arrancava a cabeça à minha boneca. Bem, o que é que lhe ia acontecer? Tu estás a criar aqui um destino, não é, amor? Não é? E era sempre, e ela era mais velha que eu, ia a chorar para a minha tia, lembro-me perfeitamente: a Diana fez-me isto. E a minha mãe já olhava e disse assim: Diana, pelo amor do Senhor, para de bater nas pessoas. Mas houve alturas em que Ela a minha mãe claramente achou, estava a pedi-las. ficou feliz porque eu sabia defender-me. Apesar de raras eram as vezes que eu vinha para casa a queixar-me que sucedeu isto ou aquilo, porque eu naturalmente adressava o assunto sozinha e resolvia. Agora, que isso me trouxe imensas mazelas e questões, tanto na minha confiança como na minha autoestima, imensas. E depois era esta questão da falta de atenção, que eu tinha muita dificuldade em acompanhar os meus colegas. Aquilo não era o meu método de ensino. Eu queria fazer desenhos. Eu não queria números primos. Nem pares, nem coisas nenhumas. Eu queria estar a brincar com os meus amigos, a entender o mundo. Para mim era de outra maneira. E eu sentia-me desadequada a maior parte das vezes. Eu não sentia que... eu tinha muito esta questão de sair ao pé das pessoas e pensar: será que eu disse as coisas certas ou erradas? Ou ter a impressão que tinha dito coisas que não devia, ou tinha sido desadequada, que tinha feito caras que as pessoas não iam gostar. Por acaso, acho que o meu pai... E de me sentir meu pai excluída tinha jeito mesmo. para me fazer perceber que aquele método era ótimo para mim. Mas a minha mãe acredita que ela também tinha alguma maneira de me fazer entender. O pai Se não claramente for... tinha. A minha mãe tinha uma coisa que era o medo ao respeito. Lá está. Acho que tinham todos. Lá está. E portanto foi assim Nem a de uma minha maneira e de escola, outra. foi assim maravilhosa até o ensino básico, em que eu saí do ensino básico e fui para o ensino profissional. E isto foi diferente, porque eu fazia aquilo que eu queria e não tinha que estar sujeita a humanidades e não sei o que não te serviam na realidade. Porque eu queria artes, mas artes eu não queria pintar, eu queria fazer roupa. E eu não vou fazer só desenhos, portanto tinha outras componentes, eu queria fazer mais coisas. Portanto aquilo era muito apelando à minha criatividade e ao meu senso de estética e as coisas que eu gostava de aprender. E nisso a minha mãe nunca me cortou as pernas nem as asas, foi sempre vai. Pronto, ok. Eu acho que ela nunca confiou, na realidade, achava que aquilo era uma treta, mas nunca me disse isto é uma treta. Se calhar disse por outras palavras, mas eu na realidade... Tu nem quiseste perceber Não, que é o que ela eu estava disse: a dizer. está-se bem, deixa estar que a gente já vai ver. E a coisa andava por ali. Eu acho que eu até fazia coisas já para lhe provar que aquilo era possível às vezes. Não estou, vais ver.
quando eu acabar isto, como é que isto vai ser? E depois ela dizer, pronto, já sabia. Hoje em dia não. E testes, alguém ensinou? Sim. O teu pai? sim, sim. Vocês não me deixaram contar a minha infância Não, feliz. Mas Sim, ainda não acabámos claramente. este episódio, Pela não mãe, é? pela mãe. Mas já está a falar dos testes. Não, desculpa. Chuta. Nunca assinei testes. Chuta, Isabel. Assinaste não quiseste, estavam lá. Eu assinei. E recados, Já, recados para menina. casa também. Recados para casa também. Foi. Eu não assinei. tinha recados. Depois quando meu por pai acaso, eu não resolvia tinha pedir Especialmente quando os recados eram sobre as negativas, que eu tinha várias. Nomeadamente muitas. Lá Não tinha está. muitas. Nunca assinei testes, nunca assinei recados, nunca precisei. Os testes eram ótimos, recados não havia. Ai, tão perfeitinha. Não, eu tinha o segundo período com 7 Tive uma negativas. infância muito feliz. Que nerd. E a escola foi maravilhosa. Portanto, o primeiro ano de escola não me lembro. Isso é por causa da memória só, mesmo, sem problemas. Segundo, nada. Se calhar se fosse abanada, Zero. lembravas-te. Pois. Lembro-me que a primeira. Não. Lembro-me que a professora do primeiro ano nos arrancava dentes com as portas. Lembram-se do fio? Lembras, né? Sim. Pronto. Isto é uma Mas isso é uma coisa são gira. sanguinários mesmo. Mas é a única coisa que me lembro do Mas não é primeiro função ano. É dela. divertidíssimo. Segundo ano, lembro-me de nada. A avó também fazia, No gostava. terceiro e no quarto ano, fui a menina que levei aquele recado para casa várias vezes, que estamos a falar de Falavas bocado. muito. Um bocadinho. Não percebi. E pelos vistos estabilizava os meus colegas. Também Não, eu percebi. às vezes tinha Então a colegas que responsabilidade de falavam eu se comigo. estabilizar era tua. Era Olha, minha. Era importante. Era Portanto, eu importante. tinha um colega meu que falava pelos cotovelos e a culpa era sempre minha. Não, neste caso eu era a que falava E eu pelos olhava cotovelos. para ela e dizia: se eu não fiz nada, mas realmente eu não tinha feito nada, eu só engolia. Disse: está-se bem, pronto. Não, eu falava muito. Porquê? Porque Também falava. A matéria não era eu importante. nisto identifico-me contigo, que é o método não era o meu. Não, não era. Ela explicava uma vez e eu já tinha apanhado. Eu nem apanhava. O que é que eu fazia a seguir? Ia entreter-me. Eu não tenho culpa que o colega do outro lado não me tivesse apanhado, não é? E pronto, e pelos vistos eu não deixava as pessoas aprenderem. Acabo o meu terceiro ano no fundo da sala sozinha. Ai, que bom. Portanto, passei o meu terceiro e o meu quarto ano lá atrás. Foi o melhor que me fizeram. Olha, podia-me levantar da cadeira, podia-me E sentar... era bom para seres introspectiva contigo mesma. Podias despendir. Sentia uma Estou aqui a liberdade pensar física que eu acho que a minha professora... não sei se teve consciência do bem que me fez ao dar-me aquele espaço. Se calhar tinha. Dito isto assim, parece mau, por uma criança no fundo da sala, foi o melhor que ela me fez. Não, porque Deixa-me espaço. esta maneira de olhar para a pessoa, para a criança, como um indivíduo e perceber que ela tem necessidades diferentes, questões diferentes e aprende de maneiras diferentes. Se tu quiseres, é assim, é difícil com o ordenado que se ganha e com o tempo que tem que se trabalhar e com a burocracia toda no serviço público, tu podes ter esta atenção. Mas eu acho que quem é professor e quer prestar um bom serviço e ensinar crianças e tem gosto pelo ensino e por formar novas gerações, tem esta preocupação e, portanto, vai fazer o melhor. Mas eu acho que a professora fez por acaso. Eu não sei calhou. se foi por acaso Foi ou não. até a título de castigo, talvez, não? Sei É que assim, eu não tinham- acho que foi por acaso, porque ela entendeu a necessidade dela e a necessidade das outras pessoas e onde é que ela interrompia a necessidade dos outros. A Portanto, ela, necessidade ela tentou Resolveu arranjar... uma questão, não é? Eu acho que ela resolveu pelo menos A dos outros. A dos A outros. dos outros poderem ouvir, não é? Claro. E depois percebeu que resolveu um bocadinho Sim. a minha, acho eu. Eu não tenho muito a consciência do porquê que ela fez. Lembro-me de ter feito e lembro-me que aquilo ao princípio, ela chamou a minha mãe para fazer isto à escola, portanto a minha mãe soube que isto ia acontecer. Bem, e lembro-me que aquilo depois correu bem, porque eu realmente deixei de ser destabilizadora. Lá estava eu na minha vidinha, aprendi e tal, nunca tive problemas de Falava em qualquer aprendizagem. lugar. Bullying não sofri, nem em relação ao nome. No outro dia contava aos meus filhos a história do corpo. Eu tento muito que eles percebam que a questão do corpo é uma questão muito frágil para as crianças. E as pessoas acham que é só quando se é rechonchudo. Eu, desde pernas de canivete, tesoura, Olivia Palito, tanta coisa Não, é assim. quando está nos extremos, não é? Tudo. Ou muito rechonchudo ou muito magro. Ou às vezes não, às vezes é porque a outra pessoa detecta que tu tens uma questão com aquilo e utiliza isso, porque em casa também lhe fazem o mesmo, não é? Utilizam os seus pontos que ele menos gosta ou que reconheces que é uma questão e utilizas-te disto para brincar. humilhar a pessoa, para te sentires melhor, neste caso. Sim, eu acho contigo. só quando assumi. Sim, sou magra, acabou a conversa. Porque, e que ultrapassei, não vamos falar de ultrapassar, né? Mas Porque isto é consegui aquela lidar tal com coisa aquilo do de outra- cabelo verde, sabem? Se eu virar para a Ana Luísa e disser fica tão bem o teu cabelo verde e ela não tem o cabelo verde, ela não vai reconhecer isto que eu lhe estou a dizer. Claro. Exato. E isto até em criança acontece. Nós temos as nossas constatações próprias de como é que nós nos vemos até em criança. Se calhar não claro que não é? Com esta coisa toda que somos hoje em dia. Mas já tens aquelas pequenas percepções do que é que tu gostas, do que é que não gostas e do que é que te sentes. Estás a dizer, imagina que eu Confortável agora ou desconfortável? insulto a Inês em alemão. Como ela não sabe alemão, não percebe que eu estou a insultar. Mas sou certeza capaz de que sentir a tua energia. Lá está. Pelo Sim, tom. mas não percebes o que eu te estou a dizer, então não te faz sentido, não ligas. Não dás Sim. importância. Vou achar que estás Portanto, se eu lhe algum disser sintoma. quando ela é pequenina Sim. que ela é magra, Olivia Palito, e ela é rechonchuda, se calhar faz ela sentido até nenhum. leva isto como um elogio.
Oliva Palito. Ai, que Mas máximo. em alemão. Mas pode ser em latim, o que tu quiseres na realidade. Se a pessoa não reconhecer aquilo, não é uma forma de humilhação, porque aquilo não entrou. Também é assunto para ti. No caso, se aquilo for uma questão que eu tenha, e o bullying sempre foi uma questão que eu tinha comigo mesma, não era dos outros. Os outros tinham uma questão claramente para estarem a fazer aquilo. Mas eu, para não saber lidar com aquilo e aquilo me afetar... Mas nota aí uma coisa, é isso que é B, na minha perspectiva, porque havia o bullying, que eu hoje reconheço como bullying, enquanto eu tinha... O interesse de fazer mal, se calhar ali mal. entre os 11, 12, 13 anos, mais ou menos, e aquilo para mim era-me indiferente naquele momento. Era quase como se estivessem a falar uma língua estrangeira que eu não entendia. Mas a verdade é que eu percebo hoje que a minha vida foi influenciada com base nesse reforço negativo desculpem, que eu ouvi durante esse período da minha vida. Ou seja, lá Sim. eu não o Concordo senti dessa perfeitamente contigo. forma, mas sei que a minha vida foi Tu se influenciada calhar por isso. não validaste aquilo dessa maneira, mas aquilo... Tu abstraíste-te daquilo de alguma maneira, mas Não, a claramente Ana que isso Luísa arranjou incomodou- estratégias para incomodou. lidar com Sim, isso, exato. que trouxe até hoje. Como eu também não é? dava uma sova em alguém, mas isso não invalida o facto de aquilo ter criado marcas em mim, apesar de eu me ter defendido e de ter tentado parar com aquela situação. Mas aquela situação já aconteceu. Aquela Mas isto- específica já Mas aconteceu. isto é muito engraçado, porque isto marcou-me de tal maneira que para mim é uma questão a ensinar aos meus filhos. Isto eu percebi logo isto, mal Sim. comecei a ouvir a história das conversas da escola. No outro dia ouvi lá em casa que os meninos na turma estavam a chamar gordas às meninas. Aquilo caiu-me tão mal. E eu tive que parar dois... E depois comecei com a minha verborreia, não é? E de repente tive que parar 2 segundos e perceber, mas espera, porque é que isto me está a incomodar tanto? E eu percebi, não é? Porque a questão corporal... No fundo é o que está por trás, a intenção com que eles fazem isso. Mas a minha questão é que eu passei por aquilo. E aquilo Soava-te alguma coisa que tu dizes. Aquilo automaticamente vinha de um lugar de maldade para mim, que se calhar não tem maldade nenhuma hoje em dia na escola dos meus filhos, eu não sei, não quero atribuir... Mas até as pessoas que fazem com maldade há uma razão para elas fazerem isto, não é? A gente já vai falar sobre isso. Sim, mas a questão é que eu percebi da forma como eu reagia àquela história, que aquilo tinha tudo a ver com a minha história na escola. Sim. Portanto, aquilo relembrou-me, e lembro-me de estar a falar com os meus filhos, para eles terem atenção, porque eu era muito magra e a forma como as pessoas me chamavam a atenção e falavam que eu era magra me incomodou durante muito tempo. E foi uma coisa que me magoou muito enquanto os pernas de canivete, o olivo palito, sei lá, Sim. essas coisas todas. E depois tem um nome que é Isabel Curto, não é? Com o Curto. qual eu convivi a minha vida toda, e as pessoas achavam piada e diziam, Isabel comprida, não sei, porque eu era alta. Cada coisa que... Mas tem uma piada, não é? Mas numa criança não. Sim. Não tem piada nenhuma. E portanto o meu nome foi uma questão até... Não tem piada, porque essas tu questões já são as questões tinhas- que te dão, que te vão diferenciar dos outros. Quase como se te distanciasse das outras crianças. Sim. Pertenceres, não é? Sim, a questão da Porque a pertença. questão do bullying pertences ao na grupo. realidade e do julgamento diferente. alheio é que tu não és igual a mim e por isso és inferior a mim. Não pertences a alguém. E quando tu sentes, sim, eu não sou igual a ti, mas eu não sou menos nem mais, sou só diferente. Isso é o ideal. Mas isso é outra preciso conversa. maturidade para isso. Pois, Sim, mas eu eu vou hoje chegar. não tenho 10, não é? Pois. E é preciso uma muito boa estrutura em casa Mas eu na altura para que as crianças precisava- tenham a confiança. Eu para acho que comecei eu a acho que a curar grande não lhes dificuldade que abalar a existia em estrutura. casa, e eu acho que a minha mãe não se vai importar que eu fale sobre isto, era a crítica. Que nós, enquanto sociedade, somos muito críticos e os pais ainda têm esta parentalidade baseada na crítica, porque há falta de tempo, as pessoas também não têm muito devagar, e às vezes mais vale dizer estás a fazer isto mal do que arranjar estratégias e incentivos para levar a pessoa a fazer aquilo pelo incentivo positivo. Então, essa parentalidade também abona muito para questões em que as pessoas tenham as crianças, tenham falta de confiança em serem vítimas também da sua falta de confiança na escola perante outras crianças que provavelmente também sentirão essa falta de confiança, mas que utilizam isso de uma forma diferente, portanto, o comportamento delas é totalmente distinto, ou seja, como sinto falta de confiança e as pessoas me criticam em casa, eu vou-te criticar a ti para eu me sentir melhor. E tu, que és criticada em casa e que te sentes mal assim, não sabes lidar com isto, tu vais ser criticado pelo outro como também te fazem em casa. É tal coisa, não é? Tu vais fazer o mesmo
ou diferente, mas alguma conclusão vais tirar dali. E portanto eu não acredito, mas isto vão-me cair em cima, olha, é a vida, se é a minha opinião, tenho direito a ela como todos os seres humanos, vivo bem com isso. Eu não acredito que não exista uma questão onde as crianças são vítimas de bullying, e atenção que o bullying não quer dizer que em casa os pais enxovalhem as crianças, mas é a maneira como eles lidam com a parentalidade e a crítica. O que é que estamos a criar nos nossos filhos para eles depois se sentirem mal com as suas próprias questões? Porque eu não me recordo efetivamente de ninguém que não tenha sofrido de bullying, que não tenha tido backgrounds de sistemas onde cresceu, que não necessariamente têm que ser os pais, mas é aquelas, portanto, a crítica, o julgamento, a comparação, que eu acho que foi das coisas que mais me dificultava na vida, que eu acho que eu falei sobre isto com a minha mãe, que era, ela achava que era a melhor maneira que ela tinha para fazer, era aquilo que ela sabia fazer, mas era comparar, tu não és como a tua prima que tem de ir a boas notas a inglês, tu não és como fulano que faz, não sei o quê, e a minha mãe tinha uma coisa que a mim me incomodava muito, que era quando os meus amigos iam lá à casa, a minha mãe fazia questão de dizer aos meus amigos as coisas que eu não tinha feito, quer dizer, os meus amigos estão-se literalmente a lixar se eu arrumo o quarto ou não, mãe. Mas a minha mãe achava que me estava a educar desta maneira, que era uma forma de me chamar a atenção. E aquilo era tipo, eu lembro-me... Mas estava, pela vergonha. Exatamente, que ela sabia. exatamente. E eu virava-me, eu lembro-me de uma vez que me virei para ela, eu já devia ter tipo 12, 13 anos. Mas porquê é que tu tens de dizer essas coisas em frente aos meus amigos? Porque eu nem entendia, e eu não sei se ela alguma vez tomou consciência, hoje em dia somos adultas, falamos sobre isto. E eu acho que ela tem este poder de encaixe para entender que fez o melhor que sabia. Mas eu tenho consciência que aquelas atitudes me levaram também à humilhação e à vergonha que eu senti depois enquanto crescida e que eu sinto ainda nas partes em que eu ainda não resolvi. Porque foram muitos anos disto e a escola teve um impacto aqui muito importante, porque eu estava na escola e sentia, eu não quero estar aqui, eu estou presa neste sítio, eu quero sair daqui, eu sentia-me presa naquele sítio, eu era obrigada a ir. Eu sonhava em ser adulta para fazer aquilo que eu quisesse. Só. Por acaso não. Que é tipo assim, quero ser adulta só para pegar. Eu neste momento tenho a vida que eu queria, que é eu faço aquilo que eu quero. Eu sou independente, eu tomo as minhas decisões, eu não tenho que me justificar, eu não tenho que dizer a ninguém posso fazer isto, eu faço e acabou. E era isto que eu queria enquanto criança, mas que eu não tinha ferramentas para chegar lá. Não é? E com a hipnoterapia o que eu percebi é que os meus bloqueios da infância e da escola e da forma como eu fui criada faziam uma diferença brutal na minha vida. Que quando eu me desliguei disto, até estou mais descontraída com as pessoas, até me sinto mais leve, não tenho esta questão de olhar, o outro a olhar para mim por não sei o quê. Eu percebo isso que tu olhar para estás a mim dizer, porque eu sinto exatamente o mesmo. Libertei só. Que eu nem sequer tinha essa consciência. Era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Eu não fazia a mais pequena ideia que tinha havido bullying, não é? E lá está aquela questão de... Era como se eu estivesse numa concha a proteger-me. Exato. E são quanto menos defesas, visível eu estivesse, melhor. E agora fui aprendendo. É a tua resposta à exposição. O teu corpo dispõe-te de estar expostas, não é? E fui, o que é que eu estou a fazer? E continuo a fazer e acho que é um trabalho contínuo. Trabalhar autoconfiança, autoestima, como a gente já falou noutros episódios. Porque isto dá-me essa segurança. Ferramentas, no fundo, E ferramentas, sim. Para lidar com situações que às vezes será que isto é meu? O que é que se passa? E depois às vezes eu percebo, não, espera, Diana, tu tens mesmo que trabalhar esta autoestima. Eu acho que não dá ferramentas, mas nós trocamos a maneira como olhamos para aquela situação. Sim. A ferramenta que me dá é a maneira como eu lido com aquela situação e eu entender se tenho ou não alguma coisa para resolver. Mas olha que eu fiquei muito zangada. Agora, Eu antes de resolver a situação fiquei muito zangada. Contigo? Comigo. Claro. Pela questão de como é que eu nunca vi isto desta forma. Se fosse hoje, se eu visse acontecer hoje com uma criança da mesma idade, aquilo a acontecer, claro, é óbvio. Mas hoje tens outra idade, não é? Outra vida. Mas eu era a criança que defendia os Primeiro, coleguinhas. eu antes de resolver isto fiquei zangada comigo. Sim. Depois fiquei zangada com as pessoas, os adultos que estavam à minha volta, Foi que o me processo. deixaram estar exposta a esta Agora situação. que falaste nisso, lembrei-me de repente. E fiquei zangada com alguns professores em episódios que eu recordei e que me recordo. E ainda, como eu também falei que há uns tempos, a questão do nome, não é? Esqueceram-se da pedagogia, não é? Sim. se calhar não tinha mesmo. Se calhar estavam... Não, era uma cadeira obrigatória. Mas Se calhar não foi se apreendida. calhar não Era foi obrigatória apreendida. na faculdade deles, não depois durante... Depois não tinham que pôr em séries prática. que- E pronto, isto é um trabalho que eu vou trabalhando. É um trabalho que eu vou trabalhando. Sim. Lembrei-me agora que estavas a dizer das crianças e tudo, que há uns tempos estava num casamento com o David e
estávamos mais afastados, já durante a festa. Estavam umas crianças a brincar, portanto que eles vão sempre muito longe e brincam no jardim. Eu estava sentada com os avós lá no sítio e eles começam a se aproximar, os miúdos pequenitos, aí 4, 5 anos. E vinham um às cavalitas do outro. Até então, para mim, não há problema nenhum, porque são crianças e brincam e saltam e pensam em cima de todos. O que me aborreceu foi a sensação que eu tive da intenção com que a criança estava a fazer aquilo, a energia com que eu captei. O outro claramente era muito submisso e estava a fazer de cavalinho, e o outro estava em cima dele, literalmente a abusar da boa vontade daquela criança, mesmo, porque estava a puxar-lhe o pescoço, porque estava literalmente a fazer dele o que queria, porque a outra criança não estava a ter capacidade de entender que já não estava a ser agradável para ele, então não estava a saber livrar-se muito bem daquilo. E eu olhar para aquela situação e que estava-me a começar a fazer confusão. Não são meus filhos, mas a babysitter que está em mim, sabes, vem ao de cima com o modelo de educação e diz: então, são amigos, sim. Que giro. Então, e agora? Vão trocar? Eu brincar, agora vão trocar. Tu agora vais fazer de cavalinho e o outro menino vai brincar. Não. Uma criança de 4 anos a arranjar justificações porque sabia perfeitamente qual era a intenção que ele estava. Não, porque não sei o quê, porque não. Mas porquê então? Porque eu tenho um dói no joelho. Então, mas tu não andas com os joelhos no chão para fazeres isso ao contrário? E ele, sabes, ele apercebeu-se claramente. Ele apercebeu-se claramente que aquela atitude não foi bem recebida. E o outro menino nem se apercebeu de nada do que eu tinha feito, provavelmente não se apercebeu do que é que estava a acontecer e estava tudo bem para ele. Aquilo fez-me confusão, foi a mim, porque eu estava a entender que a outra criança estava a sentir que ele era submisso e que era querido e que deixava o outro fazer tudo, que é o não saber dizer que não, desde pequeninos nós somos ensinados assim, e o outro provavelmente faziam-lhe aquilo também, e portanto estava a abusar da boa vontade daquele par, portanto sem qualquer tipo de respeito ou consideração pelo colega. E quando foi para trocar, pergunta-lhe se ele queria. Pois. Portanto a intenção não era assim tão boa. Porque se fosse tranquilamente, estávamos só a brincar, trocávamos, ok, vamos trocar. Mas eu acho que todos nós temos estes episódios na infância que nós reparamos agora na nossa vida que acontecem coisas e dizemos: mas porquê é que isto incomodou tanto, não é? Porque tu viste ali refletida... Injustiça, novamente, olha a questão pois aqui. Mas todos nós temos episódios de escola, alguns não recordamos mesmo por uma questão de proteção, não é? Não tivemos capacidade de lidar com eles. Exatamente. Mas que moldaram e moldam a nossa forma de estar. Eu noto muito que, apesar de ter sido boa aluna, a escola não me correu mal, não me lembro de ir para a escola brincar nem conversar, ia porque tinha que ir, tranquilo. Mas noto que há ali muitas situações que me levaram a escolher a escola que eu escolhi para os meus filhos. Uma delas, provavelmente, o método de ensino. E numa primeira abordagem terá sido uma coisa... muito mal com as avaliações porque eu não tirava boas notas e já estava à espera de não tirar boas notas e sentia-me falhada sempre. E além disso, faziam-me escrever recados para a minha mãe, na turma inteira, para os meninos que tinham mais do que 3 negativas ou 4 negativas, por exemplo. Portanto, estavam a expor a minha dificuldade em adaptar-me com as outras crianças todas, que por sinal eram muito meus amigos alguns, e os muito meus amigos eram os melhores alunos da turma. Portanto, o método de comparação que eu tinha, que a minha mãe tinha e que as outras pessoas tinham comigo, eu não me enquadrava naquilo e ficava para morrer. Eu morria de vergonha, não tem outro nome, a escrever aquele recado. Eu só tinha vontade de enfiar um buraco e esconder-me lá dentro. Nem era por chegar com aquele recado, que a minha mãe provavelmente já estava à espera daquilo, mas era pela exposição. Exatamente. Estás a entender? De tipo, e os meus coleguinhas se calhar estavam-se literalmente a lixar para aquilo. Eles pensavam, ainda bem que não sou eu. Sim, provavelmente. Está tudo bem. E muitos deles são meus amigos e nós nunca conversámos sobre isto. Mas aquilo para mim era um momento que era... E tive explicadoras e tive explicação durante muito tempo e não obtia os resultados que eu queria. Pronto. Porque não... Isto tinha para bloqueios. dizer que esta infância, que a escola modela muito em muitos nossos comportamentos enquanto adultos. Portanto... E por isso é que para mim... as avaliações não ter. A escola é uma das prioridades. Houve durante os últimos anos em que tive que escolher a escola para os meus filhos, muitas colegas minhas questionavam porque é que eu gastava tanto na escola, porque é que tinha escolhido aquela escola. Então, não é? E houve durante muito tempo que eu acho que nem sabia responder muito bem, mas para mim eu comecei a perceber, primeiro, eu precisava de os deixar num sítio em que eu ficasse descansada, porque eu ia-me fechar num bloco durante 12 horas, eu queria estar descansada, não queria estar a pensar se os professores faltavam, se estavam a sofrer bullying. Bem, o bullying a gente não controla, até numa escola onde eles andam, há bullying, não é isso. Mas percebe o que eu quero dizer? Eu queria estar descansada, e aquela escola descansava. Com o método de ensino. Que eles estavam a ser ensinados da forma como tu querias. Exatamente. Bem, às vezes a perfeição não existe, vamos ao mesmo, não é? Pronto. Mas, e questionava-me
questionavam muitas vezes, mas porquê é que tens lá os miúdos? E porquê é muito caro? E não sei o quê, e não sei o que mais. E voltamos ao mesmo para mim, e eu respondia muitas vezes, eu prefiro não ir passar férias, que são 15 dias, 22 dias da minha vida, e ter os outros 300 descansada com os meus filhos na escola. Não são 300, mas vocês estão a perceber, não é? Para mim as férias são uma parte muito pequenina. Para eu um ano inteiro, é um ano inteiro. Um ano letivo para ti é um ano letivo. Um ano letivo para mim era um ano letivo descansada, porque sabia que eles estavam num bom sítio. E muito disto vem provavelmente do facto de eu, se calhar, apesar de ter sido bom aluno, tive que estar ou no fundo da sala, vocês há bocado não acabei, não é? Porque eu no 7º ano já estava à frente da sala, ou seja, apanhei porque mudei de escola e tal, e entre o 4º e o 7º ano o que o professor descobriu foi que afinal eu não podia estar no meio dos outros. Eu tinha que estar na primeira carteira. Outra vez? Não, eu estava na primeira carteira à frente da professora. Porquê? Porque tu, quando tens o professor à tua frente, supostamente tu ficas quietinha sem fazer as neiras. Não, a Isabel não sabe estar quieta e depois tinha um mundo todo atrás de mim para falar e para conversar e coisas. E passei o resto dos meus 6 anos na escola para trás, sempre para trás. Mas pronto, aí os professores deixaram-me sempre na primeira. Eu já sabia que era aquele meu lugar da escola e estas... muito à frente, eu acho que eu conversava também. Dispersava-me. Estava na carteira ao lado da tua. Estavas na carteira lá da minha? Estava, mas conversava imenso. Também eu, Estava como é óbvio. Então, hoje temos um podcast, graças a Deus. Fala, mulher! Fala, Foi assim que mulher. começava, não é? Fala, mulher. Não foi neste, foi no outro país. Mas tenho a noção perfeita de que isto, a minha escola teve implicações diretas na forma como eu escolhi a escola dos meus filhos. Em ti, ponto. Na tua parentalidade. Exato. Na minha parentalidade, como é óbvio. Sim. Porque não queres que os teus filhos passem por aquilo que tu já passaste. Ou que mas depois tenho que fazer outra parte, que é... Fala. Eu tenho que aceitar que os meus filhos vão ter que passar por coisas, situações. No fundo é tu sentir parte da vida, confortável, que lhes dás as ferramentas necessárias para eles saberem adressar, e quando não souberem, que eles tenham a liberdade e a confiança para conversarem contigo sobre isso, para tu os ajudares a encontrar outro ponto de vista. Eu acho que já não vamos... Quer dizer... Eu acho que já não vamos. Eu ia dizer que acho que já não vamos ser aqueles pais que não ouvem, mas há uns episódios atrás a Inês falávamos sobre isto e sobre a inteligência emocional. Sim. Olha, eu vou fazer a minha parte. Sim. Não é? E vou aquela fazer... responsabilidade individual. E eu hei de deixar os meus filhos em tua casa, porque eu acho que os teus são extremamente bem educados. E portanto eu acho que mas tu tens... se for para ser assim, se calhar eu até posso repensar. Não é? Mas é preciso investir, realmente é preciso investir e ter muita noção e muita vontade e ter noção de quais são as questões que tu colocas nos teus filhos que vão mais tarde. Eu acho que eu ficava insana, vou dizer, se tivesse filhos e pensasse os medos todos, as coisas que eu não queria que eles tivessem ou que eu não queria criar neles. Temos que fazer muita terapia. Ai meu Deus, por isso é que eu não tenho filhos, vocês sabem. Até que a minha cadela está qualquer coisa, eu vou lá, ai, o que aconteceu? A minha criatura, o que eu faço? Sabes, eu tenho que fazer terapia para ter filhos, pronto. Qual de vocês te oferece? Não quer, mas não é para já, pode demorar ainda. Sim. Tenho muitas viagens para fazer. Pronto, a escola foi ótima, é o resumo que eu faço disto. Sim, tivemos todos uma teve escola bons ótima. momentos, muito foi maravilhosa. Eu acho que a escola foi ótima para me tornar o que eu sou hoje, porque se não fosse assim eu não tinha feito terapia, não tinha descoberto a hipnoterapia, não era terapeuta, não ajudava imensa gente. Portanto, olha a positividade que teve a Dona Otília que me abanou. Muito obrigada. Mas é muito isso, eu acho que isso é fundamental, porque independentemente de escola boa, infância boa, o que quer que seja, eu ganhei ferramentas. A questão é que chegámos aqui e somos o que somos. Agora temos... Olha, correu bem, estamos aqui. Olha só, que eu já vocês agora pareciam aquele que diz levei palmadas e estou aqui. Estás a brincar, mas eu levei. Eu não estou a dizer com uma isso. enxada na cabeça. Eu estou aqui para viver. Eu só levei 4 pontos. Não sei como é que não aconteceu uma desgraça. Entende? Eu não estou a dizer, eu não estou a concordar com os métodos que foram utilizados. Mas aquilo que eu estou a querer dizer é: tudo bem, nós estamos aqui e temos a consciência. Estamos aqui e de estamos fazer melhores. E já estamos melhores. Porque já fizemos terapia. Exatamente. Ou seja, eu tenho consciência que a minha mãe, apesar de eu ter dito esta história toda, fez o melhor que ela sabia. E aqueles professores também, aquelas pessoas que passaram na nossa vida também, acredito que fizeram todos o melhor que poderiam fazer. Sim. O que é que nós ganhamos com isto? Através do nosso desenvolvimento, através da nossa consciência, da nossa autorresponsabilidade, vamos poder fazer ainda melhor do que com os outros, do que aquilo que nós recebemos na nossa vida. Ótimo, não é? Que bom. E eu acho que isto é e tens maravilhoso. que saber o que é mau para tu depois saberes o que é bom. Tu tens que saber como é que foi mau para ti certas e determinadas coisas para tu teres consciência que não queres praticar aquilo noutra pessoa. Também. E também ajuda-se validares as pessoas, os teus e filhos, validares o bom também. E reforçar o bom e fazer diferente
Mas tu só vais fazer diferente aos teus filhos, que é o que eu acho. Tu só fazes diferente com os teus filhos quando tu reconheces que aquilo não foi certo para ti quando tu eras pequeno. E isto é uma grande escola e uma grande aprendizagem para tu fazeres diferente ou melhor ou de outra maneira. Mas a vida pode-te pôr em situações pelas quais tu não passaste e vais ter que pensar e refletir sobre o que é que poderá ser melhor. Mas isso é as situações com as quais tu não passaste. Mas hoje em dia, essa história dos teus filhos e tu pensares na escola que queres para eles, tem exatamente a ver com o facto de teres passado certas e determinadas situações que hoje em dia tu não queres que elas sejam reimpressas nos teus filhos. Sim. Sim, portanto, é importante que elas tenham dou o exemplo do nome e digo aos meus amigos todos que estão grávidos. Eu já falei isto num episódio qualquer. Não ponham nomes começados por A. A e B evitem. Não, então meio do alfabeto. Pronto. Eu própria, que não sofri disso, já disse aqui. Meio do alfabeto. Olha, o que é para começar pelas Nunca se queixou. Quem é que quer rematar aqui alguma coisa para fecharmos este episódio fantástico sobre a escola? Então, se tiverem as vossas experiências que queiram partilhar connosco, também gostamos de saber, não é? Podem pensar como é que as vossas experiências influenciam a vossa vida aos dias de hoje. Isso Estava é aqui uma a coisa que pensar. faça Muito sentido bom mudar. isso, Inês, muito bom. O que é que estavas a pensar? Estava aqui a pensar que não contámos, tirando a Inês, contou um episódio divertido. Pronto, também nos rimos das tuas patacas, não é? Mas. Que bom. E estava aqui com Episódios dificuldades. divertidos. Eu estava com dificuldades porque eu não me lembro de nenhum episódio divertido. Vê lá, a minha mente agora ficou presa. Divertidos porque eu era muito arisco, eu fazia as coisas pela calada, que eu acho sempre muito mais divertido. Eu tenho um episódio muito giro, isso foi no liceu. Olha, devia ter pai também os meus 12, 13 anos. A minha escola era assim no campo, relativamente próximo da praia. E entre a escola e a praia havia vivendas com piscina, daquelas vivendas usadas só ao fim de semana. Estou a ver. E então, na Exato. altura Era a minha casa e era o que faziam os meus colegas na todos altura que viviam da lá perto. primavera, nós íamos, ou íamos até à praia, imagina. Ou à praia íamos- dos outros. ou então íamos à piscina. E era muito giro. E às vezes aquilo era assim, tínhamos que estar, alguém tinha que estar muito Vigia. atento, porque havia o jardineiro. Claro. E às vezes aparecia o jardineiro e era ver os miúdos todos a sair, toda a Eu tive fugir uma para vez ali que o meu fora. vizinho se pôs em cima do telhado. Era todos os dias as pessoas iam para a minha casa, que tinha a piscina. E eu não vivia lá, nós vivíamos em Lisboa e ao fim de semana íamos para aquela casa. Então os miúdos que estudavam ali perto vinham todos no autocarro a combinar a que horas é que iam para a minha casa. E, portanto, os meus amigos que ao fim de semana estavam comigo em minha casa já sabiam quem é que lá tinha ido, o que é que tinham feito. E o meu vizinho uma vez subiu ao telhado com uma arma de pressão e pensou, pá, vias de os ver a saltar todos o muro. A minha mãe deixava às vezes aquelas eras com espinhos de propósito. Tu vias bocados de roupa, vias que eles se esfolavam, mas não os impediam de tomar uma banhoca na minha piscina. Era maravilhoso. Não era a cena do ir à piscina, não era fazer uma coisa que era eu a não cena, devia. E era a questão de ir a pares, não é? Era a turma, porque Eu o andava furo em era obras, da turma, não é? devia, mas era um perigo andar em obras. A gente saltava coisas que a minha mãe se tivesse noção hoje em dia. Eu também Obras ainda- em construção. E como ir para a Quarta classe praia? andava- Nós íamos para a buscar praia coisas, também, sem adultos, sem nada. a obras para fazer uma casa na árvore também. Claro. Ai, Portanto, brutal. a casa caía de cima da árvore. Não eles conseguimos, também. nem sei como, Depois mas estava saltávamos lá de cima uma para base. a areia, lembram-se. E então a ideia era montar lá uma casa. Nunca conseguimos montar nada. Tínhamos uma espécie de estrada em cima da árvore, mas era brutal. Aquilo para nós já era uma casa. A gente Exato, visualizava claro. as paredes e o telhado. Eu, e tudo. eu tinha terreno ao fim de semana, então fazia muito isso com as paletes, fazia casinhas, fazia rolanas. Mas a isto era em puxar cima nas de uma árvores. árvore, era brutal. Sim, era. Ainda é, eu até gosto muito. Era brutal, sim. Fiquem em cima de árvores Porque e é resolvam isto, as as boas vossas imagens. questões. Eu não estou a Sim. lembrar de nada. Olha, eu não estou a lembrar de nada divertido da minha Eu infância. tenho, como é mas fica para possível? outro episódio, que está muito grande já. Exato. Tá bem. Adeus. Mas as pessoas não nos querem ouvir mais. Até Sim, quarta. senhora. Minha crença. Até quarta. Tchau, tchau. Beijinhos.